Olá, estudantes do oitavo ano, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática. Na nossa aula de hoje iremos construir tabelas e gráficos. São os gráficos de barras, gráfico de linhas e o gráfico de setores que a gente viu na aula passada. Então, antes de iniciar a nossa aula, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem. Agora sim, vamos para a nossa videoaula de hoje. Roda a vinheta! Então vamos lá, construção de tabelas e gráficos. Eu fiz o recorte aqui do livro do oitavo ano, que fala sobre tabelas e gráficos. Então vamos lá, atualmente as notícias são transmitidas por diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, revistas e principalmente agora a internet. Com o surgimento de novas tecnologias, as notícias passaram a ser transmitidas mais rapidamente, algumas quase que instantaneamente, daquele rápido demais. Com isso, os meios de comunicação passaram a utilizar cada vez mais recursos nessas transmissões, com a utilização de gráficos, tabelas e infográficos. Então, vamos ver alguns exemplos deles. Então, nas tabelas, as informações são apresentadas em linhas e colunas, o que auxilia na leitura e na interpretação. Então, toda tabela deve conter o título utilizado para apresentar a informação principal e fonte das informações, a qual mostra a origem dos dados e a data em que foram publicados ou acessados. Então, muito importante na hora da construção da tabela, lembrar do título e da fonte, de onde foi tirada aquela informação. Então, na tabela que a seguir, por exemplo, são apresentados quantos quilogramas em média cada habitante brasileiro gerou de resíduos sólidos urbanos diariamente e por região em 2016. Então, estudou geografia, sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, a quantidade de quilogramas por dia por região do Brasil em 2016, o Norte 0,871 kg, o Nordeste 0,967 kg, Centro-Oeste 1,085 kg, Sudeste 1,213 kg e o Sul 0,752 kg por dia. Aqui uma imagem da coleta de lixo no centro de São Paulo, no centro de São Sebastião, em São Paulo, em 2018. E aqui a fonte, a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2016, disponível no site Informado, com acesso em 13 de junho de 2018. A gente viu na aula passada, que a gente conheceu os 3 tipos de gráfico, o gráfico de linhas, o gráfico de setores e o gráfico de barras. A gente via que deveria ser observado tanto o título como também a fonte de onde foi retirado as informações. Então, os resíduos sólidos urbanos, de maneira geral, são aqueles gerados pelas atividades domésticas ou comerciais, como matérias orgânicas, papel e papelão, plásticos, vidros e metais. Analisando a tabela, podemos chegar a algumas conclusões. Então, como? A maior produção per capita de resíduos sólidos urbanos ocorreu na região Sudeste, 1,2. A maior produção de resíduos sólidos foi na região Sudeste. Já a menor foi na Sul, com 0,752, ou 0,7. Cada pessoa que mora na região Nordeste gerou em média cerca de 1 kg de resíduos sólidos urbanos por dia. Certo? Só para frisar que esse valor decimal 0,871, isso equivale a 871 gramas, certo? Então, o que passa aqui de 1 kg passa de 1 kg, que passou de 1 kg foi apenas na região Centro-Oeste e Sudeste. Note que para chegar às conclusões acima, temos que observar a tabela horizontalmente, ou seja, analisar as suas linhas. Norte, Nordeste, vai seguindo a linha. E a coluna aqui representada pelas 5 regiões e a segunda coluna pela quantidade de quilogramas por dia, certo? Então, na construção de tabelas, ou melhor, na construção de gráficos, a gente tem o primeiro desse, que é o gráfico de barras. Também a gente pode
É denominado às vezes como gráfico de coluna, né? Geralmente quando a gente vai usar o aplicativo a gente encontrará o nome gráfico de colunas. Então, para saber qual esporte os 90 alunos do oitavo ano de uma escola gostariam de praticar nas aulas de educação física no ano 2019, a direção fez uma pesquisa e organizou o resultado em uma tabela. Então, para chegar à tabela, primeiro foi feita a pesquisa. Então, qual desses esportes você gostaria de praticar nas aulas de educação física? Então, foi feita a tabela e quando o aluno ia respondendo, ia marcando com um tracinho, né? Cada tracinho aqui equivale a um voto. Depois de colhidas essas informações, é que se pode passar para a tabela. Então, futsal foi contado aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 a quantidade de votos. Mesma coisa com vôlei. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 43. Depois vamos para tênis de mesa com 5, 10, 15, 21. Handball temos aqui 40 e basquete 35 e aqui embaixo o total 184. Lembrando que aqui vôlei, vocês observaram, aqui dá 42, né? Mas isso aí foi um erro aí da edição do livro, que repassou para cá 43, mas o correto aqui seria 42. Então, vamos trabalhar com 43. Então, vamos trabalhar com a tabela que temos aqui disponível com essa quantidade de votos. Então, depois de montar essa tabela, lembrando ó, o título esporte que os alunos do oitavo ano gostariam de praticar em 2019, qual foi o esporte, aí numa coluna você elenca os tipos de esporte que foram escolhidos, na outra coluna a quantidade de votos de cada esporte, certo? Então, muito importante fazer essa separação. Então, podemos notar que a quantidade total de votos é maior do que a de alunos entrevistados. Isso mostra que alguns alunos votaram em mais de um esporte. Assim, para representar os dados da tabela, podemos construir um gráfico de barras, ou um pictograma. Para construir um gráfico de barras em uma malha quadriculada, traçaremos dois eixos, um horizontal, composto aqui pelos esportes, e o outro na vertical, que representa a quantidade de votos. A quantidade de votos está aqui. No eixo horizontal escrevemos os nomes dos esportes, aqui está escrito cada um embaixo. Marcamos a escala escolhida. A escala aqui, ó, que a cada 1 centímetro são 10 votos. Isso quando a gente está usando, né, o papel. A gente hoje vai aprender a fazer usando o programa de Excel, certo? Na planilha a gente gera o gráfico. Nesse caso a gente considerou 1 centímetro para cada 10 votos. Em seguida, construímos as barras correspondentes à quantidade de votos que devem ser proporcionais, de acordo com a escala escolhida, certo? Ó, tem que ter a mesma distância aqui, ó. A espessura aqui tem que ser a mesma, tá certo? Por fim, escrevemos o título e a fonte de informação do gráfico, que o título é o esporte que os alunos do oitavo ano gostariam de praticar em 2019. Então, temos que o futsal com 45, com 43 o vôlei, o tênis de mesa com 40, o basquete com handebol com 40, tênis de mesa foi 21 e basquete 35. Então observa que o gráfico de barra dá para eu perceber, né, qual foi o esporte menos escolhido, qual foi o esporte mais escolhido. O mais escolhido o futsal e o menos escolhido o tênis de mesa. Então, vamos agora pegar do início. Vamos supor que a gente já fez esse levantamento dos esportes, fez a tabela e agora a gente quer construir o gráfico. Então a gente, ó, programinha, não sei se os alunos conhecem, mas é o Microsoft, o Excel, certo? Que é a planilha do Excel, em que ela é gerada dessa forma, ó, tem as colunas A, B, C, D, aqui as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então a gente vai agora construir o gráfico dessa tabela. Então, como é que vai ficar? Então a gente tem primeiro
aqui a gente pode, ó, alargar, certo? Ó, se for um nome maior, certo? Então a gente pode fazer isso. Então, ó, podemos colocar aqui no A, quem? O esporte. E na letra B, a quantidade de votos, certo? Vou botar só assim, votos. A gente pode centralizar, certo? Pode colocar no canto esquerdo, no canto direito. Pronto, escolhido o esporte, pode também colocar em negrito para destacar, esporte e voto. Então, ó, observa, estou montando essa tabela que eu tenho aqui no livro, trazendo para o Excel. O esporte é a quantidade de votos, certo? O futsal tem 45 votos. Então, escrevo futsal. Venho para votos, coloco 45. Que eu posso centralizar. Vamos centralizar. Futsal. Depois tem vôlei, 43. Vôlei, 43. A gente já pode fazer assim, colocar centralizado, porque aí todas as informações que a gente colocar, ó, clicou, pronto. Todos os demais agora vão ficar centralizados quando eu digitar. Tênis de mesa, 21. Digito aqui, trago para cá a informação, 21. Handball, 40. Vamos lá. Handball, 40. E por fim, basquete, 35, certo? Não preciso colocar o total. Basquete, 35. Então, observe o que é que eu vou fazer. Lembrando que o outro também, ó, ele aqui, ele dá a opção, ó, da gente construir gráfico, ó, de coluna, que é também, a gente está estudando aqui, né, um gráfico de barra, já que vem coluna, o gráfico de linha e o gráfico de pizza, que é o gráfico de setor, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu achei melhor mostrar para vocês usando o Excel, certo? Aqui já gerar a planilha, então, esporte e votos, só não coloquei o título, certo? Não precisei colocar o título agora, que a gente está mostrando já como é que ele fica. Mas você poderia aqui na linha anterior colocar o título. Então, ó, eu vou selecionar, eu seguro, ó, vou tirar de volta. Eu seguro, vou aqui no primeiro nome aqui da coluna A. Então, pressiono o mouse, lado esquerdo do mouse, seguro e arrasto. Então, arrastei até chegar aqui, compreender, né, preencher todas as lacunas. Então, cheguei, soltei, ele vai ficar selecionado. Aí você vai aqui agora em inserir, aqui no cantinho da tela, inserir. Depois eu escolho, ó, colunas, que é o gráfico de colunas, é esse gráfico de barras que a gente está estudando. Mas tem linha, tem pizza, ó, aqui, ó, gráfico de barras. Tem também aqui a informação. Eu quero em barras. Por quê? A gente está estudando a barra, que geralmente barra ela pode ser tanto na horizontal como na vertical. Então, como eu quero na vertical, eu vou usar aqui a opção de coluna, porque na de barras aqui, ó, não tem, né? Tá tudo na horizontal. Então, vamos lá, colunas. Vou nesse aqui primeiro. Então, ó, ele já preencheu o meu gráfico. Muito fácil, né? Aqui, ó, eu posso escolher qual eu quero, qual o melhor design, certo? Esse aqui é interessante porque eu posso colocar aqui. Aqui eu posso colocar o título, né? O esporte escolhido pelos alunos. Então, esporte escolhido pelos alunos, certo? Aqui o título do eixo. O título do eixo, então, o que essa informação aqui representa? Está representando a quantidade de votos, né? Então, a quantidade de votos. Observe que ele não já aqui, ó, onde você vai digitar que aparece aqui. Quando você dá o enter, então ele troca lá. E aqui no título, o título do eixo, deixa eu botar. O título do eixo, então você vai digitar aqui em cima nessa parte em branco, que é o esporte em questão. Então,
dá Enter, ele já aparece. Então aqui, ó, em azul eu posso mudar a cor aqui, certo? Como você desejar. Então, tá destacado aqui que é a quantidade de votos. O meu spot, então, ó, o design você aqui pode ficar à vontade, certo? Para escolher, são muitas opções. Então, quantidade de votos e o spot é aqui o spot escolhido pelos alunos. Então, bem fácil, certo? Então, você aqui pode escolher o que achar mais adequado, certo? Tem esse aqui que coloca a quantidade em cima, certo? Esse aqui também que mostra a quantidade embaixo. Então, fica à vontade para usar o que você achar melhor. Eu gosto desse aqui, porque você já faz o preenchimento dos títulos do eixo aqui. Também você pode mudar aqui em cima o título, certo? Então, esse é o gráfico de barras, o gráfico de colunas, aqui representado, né, como o gráfico de colunas, mas a gente estudou que o gráfico de barras também pode ser tanto na horizontal como na vertical. No gráfico de setores, observe essa outra pesquisa feita com esses mesmos 90 alunos. Qual a sua avaliação das aulas de educação física? Então, aqui regular, boa e ótima. E a quantidade, aqui é o título, a avaliação da aulas de educação física, a avaliação da primeira coluna, se foi regular, boa, ótima e o total, e a quantidade de votos para regular 15, boa 25, ótima 50. Note que a quantidade total de votos é 90, isto é, cada aluno escolheu somente uma das opções, né? Porque se eram 90 alunos, 90, então cada um escolheu uma única opção. Podemos construir um gráfico de setores para comparar a quantidade de alunos que votaram em cada opção e a quantidade total de alunos entrevistados. Para isso, inicialmente, calculamos quantos graus correspondem a cada setor do gráfico. O círculo tem 360 graus e corresponde a todos os alunos entrevistados, ou seja, 90 alunos. Assim, cada setor representará a quantidade de alunos e suas opções. Então, regular, quantidade de alunos é 90, ângulo em graus 360, então foram 15 que votaram como regular, x, regrinha de 3, 90 vezes x igual a 15 vezes 360. Quando eu fiz essa multiplicação, eu obtive x igual a 60, que equivale a 60 graus. Mesma coisa com a quantidade de votos para aula boa, foi 100 graus. E para ótima deu 200, que equivale a 200 graus. Eu somo 200 mais 100, 300 mais 60, 360 graus. O gráfico de setores é o gráfico de pizza, né? Ele dá o seu giro total, né? 360 graus. Então, para construir no gráfico de setor, traçamos uma circunferência com o compasso. Então, se você vai usar manualmente na sua casa, você vai pegar um compasso, certo? E o transferidor e vai fazer esse ciclo, né? Abre o compasso, coloca uma na ponta e você faz a volta, né? Para fechar o seu círculo. Então, determinamos os ângulos obtidos cujo vértice é o centro da circunferência. Em seguida, pintamos cada setor do gráfico com uma cor e compomos a legenda de acordo com as cores selecionadas. Por fim, escrevemos o título e a fonte de informação do gráfico. Observa, ótimo, aqui uma cor, boa, outra cor, regular, outra cor. E essa foi a quantidade, né? Quantidade de regular 15, boa 25, ótimo 50. Então foi o maior aqui, ó. 50 alunos, ficou a preenchimento maior verde. Então, se a gente for usar o Excel, então vamos colher essas informações. Então, avaliação, quantidade de votos. Então, vamos lá. A gente alarga aqui. Então, vou colocar aqui a avaliação. E aqui vou colocar votos, certo? Não sabe o que é quantidade. Quantidade de votos. Vamos centralizar, né? Deixar centralizado. A gente já clica aqui na letra da coluna que você quer. Clicou centralizar e todos os dados abaixo vão ficar centralizados. Então, na regular foram 15 votos. Então vamos lá, regular 15. Boa 25. E ótima foi 50. Então, ó, clico com o mouse, ó, seguro o mouse aqui, ó, clico no lado esquerdo do mouse,
seguro e arrasto até preencher todas as informações e solto. Pronto, vai ficar selecionado. Vou em inserir. Agora eu quero o gráfico de setores. Aqui qual é o nome que ele vem? Gráfico de pizza, porque o gráfico de setores ele se assemelha a um gráfico, se assemelha a uma pizza, por isso é conhecido pizza. Vou aqui nesse primeiro, mas tem essas outras opções se você quiser colocar, tem ele repartido. Vamos lá, cliquei nesse. Então, ó, ele vê se ficou parecido. Aqui está a posição diferente, mas observa, verde e roxo. Aqui o verde, o ótimo, o boa e o regular. E aqui eu posso colocar lá assim, que é em porcentagem, porque ó, o gráfico já me diz a porcentagem. 55% dos alunos acharam a aula boa, 28% acharam a aula, ou melhor, 55% acharam a aula ótima, 28% boa e 17% regular. Eu tenho outras opções, ó, o nome incluído dentro, assim também é interessante ser colocado, certo? Então, fiquem à vontade como vocês querem criar o gráfico, mas bem simples de fazer, certo? Então aqui eu tenho os votos que foram dados a cada opção, né? Regular 15 votos, boa 25 e ótimo 50, e aqui está a quantidade em porcentagem. Aqui eu posso mudar a cor, certo? A cor que eu quiser, ele vai me dar essas opções, certo? Então muito interessante para vocês trabalharem com o gráfico de setores. Aqui vocês vão ver o nome gráfico de linhas, ou melhor, gráfico de pizza. Gráfico de linhas é o próximo. Então aqui o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. No gráfico de linhas, vamos ver agora aqui essa informação. Os alunos do oitavo ano de uma escola fizeram uma pesquisa durante 5 semanas consecutivas com os funcionários e com os pais de alunos sobre a intenção de voto nas eleições para diretor em 2019. Observe na tabela os resultados obtidos. Porcentagem da intenção de voto nas eleições para diretor em uma escola, 2019 é o título. Aqui na segunda linha eu tenho aqui os candidatos, né? E cada informação aqui nas demais colunas da primeira semana, segunda, terceira, quarta e quinta. Professora Joyce obteve 35 votos na primeira semana e assim os demais valores seguem na linha dela, equivalente a cada semana aqui, exposta até a quinta semana, que foi 58 votos. Professor Manuel, primeira semana 60, segunda semana 55, até a última semana 40. E os indecisos, 5 na primeira semana, permaneceu 5 na segunda, terceira semana 3, na quarta e quinta 2 indecisos, certo? Então aqui, ó, a informação, a fonte é elaborada pelos alunos do oitavo ano, certo? A pesquisa foi realizada durante 5 semanas e em cada uma delas a quantidade de pessoas entrevistadas foi a mesma, certo? Era a mesma quantidade em cada semana. Então, podemos construir um gráfico de linhas que representa a evolução da intenção de votos para cada candidato no decorrer das semanas. Para construir um gráfico de linhas, traçamos dois eixos perpendiculares, certo? Tem esse eixo aqui, vertical, e o eixo horizontal. Um horizontal para representar as semanas, primeira, segunda, terceira até a quinta, e o outro vertical representando a porcentagem, que vai de 0 até 70%. Depois traçamos algumas linhas como indicado, que servirão de referência para marcar os pontos. No eixo horizontal indicamos as 5 semanas, no eixo vertical marcamos a escala escolhida, que para cada 1 centímetro, para cada 10 centímetros, né, a gente usou aqui 1 centímetro para representar 10%. Então 0 a 10, 10 a 20 até finalizar com 60 a 70. Em seguida, localizamos os pontos correspondentes à porcentagem da intenção de votos que os candidatos receberam em cada semana. Com o auxílio de uma régua, ligamos os pontos por segmentos de retas, utilizando uma cor para cada candidato. Então, para cada candidato, a gente escolhe uma cor. Então, ó, eu sei que,
professor Manuel aqui, ó, teve 60 na primeira semana, na segunda 55. Então, ó, começou lá no 60, aí, como é um gráfico de linhas, você vai caminhando. Aí 55, depois continuou 55, 49, até na última semana ele ficar com 40, certo? Isso aí também você faz nesse mesmo gráfico com os votos da professora Joyce e com os indecisos. Então vai ficar assim, ó. Por fim, compomos a legenda de acordo com as cores selecionadas para as linhas e escrevemos o título e a fonte de informações do gráfico. O título, a porcentagem da intenção de voto nas eleições para a diretor na escola 2019. A porcentagem aqui no eixo vertical, no eixo horizontal, a semana e aqui, ó, professor Manuel, professora Joyce indeciso. Observa os gráficos. Ó. Houve aqui, ó, a professora Joyce se recuperou aqui ó, na quinta semana e os indecisos diminuíram. Então, os 3 gráficos de linhas aqui representados. Então para não ficar a aula tão extensa, vocês aí na sua casa, quem tiver o problema de computador e quiser tentar e fazer usando o Excel e constrói esse gráfico, né, de acordo com as informações aqui da tabela, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Lembrando que eu demonstrei aqui como se fazer usando o Excel, mas você pode fazer à mão usando régua, usando compasso direitinho, se for usar fazer o gráfico de pizza, compasso, para ficar bem alinhado, ficar bem proporcional, certo? Cada tipo de gráfico desse. Então, esta foi a nossa videoaula de hoje. Estude, se dedique e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!